Fala aí família, comece a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui com mais um vídeo com dúvida da audiência, que na verdade não vai ser bem dúvida da audiência, eu sempre revezo esses vídeos com dúvida da audiência com outros assuntos relevantes também, tenho certeza que você vai aproveitar bastante coisa daqui, até porque o nosso assunto de hoje é um assunto bastante comum e bastante, digamos assim, corriqueiro na vida de quem está fazendo dieta, que é como lidar com as tentações, como evitar cair em tentação. Pois é. Então vamos lá. Então quando você começa a fazer um processo de dieta, você está tão acostumado com os alimentos que você come e você também, no fundo, você está encarando aquilo como um sofrimento pelo qual você tem que passar, e juntando isso ainda mais o poder viciante dos alimentos que a gente tem acesso hoje em dia, isso acaba complicando muito a vida de quem tá em dieta, especialmente se essa pessoa está rodeada de gente que não ajuda. Então, por exemplo, os teus amigos que gostam de tomar uma zinha no final de semana, aquela festa, o churrascão do final de semana também, e aí fica complicado para você, porque quando você não está exposto à tentação, é uma coisa, quem não é visto não é lembrado. Mas quando a tentação aparece na tua frente, aí complica. Então eu vim trazer aqui diversas estratégias para você utilizar quando a tentação bater. Algumas você provavelmente vai achar que é besteira, outras podem ser extremamente úteis para você, e o objetivo é esse, é dar o maior número de armamento possível para você estar preparado para quando a tentação aparecer na sua frente. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre, a primeira estratégia que você pode utilizar para evitar cair em tentação é o diário alimentar, é você anotar tudo o que você está comendo, e não só o que você está comendo, mas anotar as coisas que acontecem, quais são as tentações que aparecem para você, em que momento que elas aparecem. Vai parecer chato, com certeza é chato, mas quem falou que chegar num objetivo é a coisa mais fácil do mundo? Aliás, se fosse fácil, todo mundo estava lá, entendeu? Resta saber se você quer pagar o preço. E aí o que acontece? Quando você está caindo em tentação, assim, normalmente, tem uma festa aqui, tem uma festa ali, etc, etc, você está simplesmente vivendo por viver, deixando a vida te levar, você não sabe o que está acontecendo e você não sabe mapear essas tentações. Quando é que acontece, o que te tenta, entendeu? E quando você começa a anotar tudo, você tem ali dados que você pode voltar nas suas anotações e depois ver, toda vez que eu vejo, sei lá, um pacote de biscoito, eu como. É uma coisa automática, sabe? E aí você já sabe, eu preciso passar longe de pacote de biscoito. Você começa a tomar ciência das tentações. Essa é uma das funções. A outra função é você saber exatamente o que você está fazendo, é onde você está errando, tá? E principalmente, quando você olhar para trás, o teu erro vai estar lá, anotado. Então, por exemplo, você caiu na tentação e comeu os 5 pedaços de bolo. O teu cérebro, ele funciona da seguinte forma, ele apenas quer que você se sinta bem, tá? Isso é fato, tá? Então ele vai fazer de tudo para aliviar o teu sofrimento, e nem que para isso você precise esquecer que você caiu em tentação, e isso acontece toda hora. Você não lembra, se eu te perguntar qual foi na penúltima vez que você caiu em tentação, que você não resistiu a um determinado alimento, você não vai lembrar o que foi. Aliás, você pode até chutar, foi um bolo, foi um não sei o que, foi um pudim, que eu não resisto a pudim, coisa do tipo. Mas você não vai lembrar, tá? Agora, se a anotação tá ali, você vai lá e você confere e, olha aqui, fiz besteira. E quando você lembra que você fez besteira, inclusive uma das outras táticas que eu vou falar tem a ver com isso, quando você lembra que fez besteira, você vai se sentir mal, você vai se sentir envergonhado. E como o teu cérebro não quer que você se sinta assim, ele vai fazer você esquecer, mas o papel vai lembrar você. Tá? Então é importante confrontar essas anotações no papel, você anotando tudo que você come. E como eu falo aqui, quem faz low carb cetogênica, eu sempre recomendo o uso de aplicativos. O aplicativo não deixa de ser uma anotação. Tá? Se você for honesto com você mesmo e botar lá no aplicativo que você fez besteira, besteira que você fez, e olha aqui, ó, tá aqui explicado por que eu não tive resultado. Poxa, eu preciso tomar jeito. Porque se você for tentar lembrar disso sozinho, amigo, o teu cérebro vai te sabotar e você não vai conseguir, e da próxima vez você vai cair em tentação de novo, e aliás, às vezes você está caindo em tentações que você nem imagina, tá? Então você está comendo alguma coisa achando que está fazendo bem, e quando você vai avaliar, por exemplo, com o aplicativo, tem carboidrato pra caramba, e aí ferrou. Então vamos lá. A próxima estratégia eu chamo de honestidade radical. Você precisa começar a se questionar por que você está fazendo aquilo, porque é muito fácil você entrar no piloto automático e simplesmente fazer e dizer, eu não resisto, que não sei o quê. Então a principal frase ou a principal
mantra de honestidade radical é o seguinte, pelo menos na minha opinião, toda vez que você tá fazendo uma transgressão, tá caindo em tentação, é porque no fundo, você está gritando para o mundo que você não quer emagrecer. E aí quando você coloca as coisas por esse prisma, parece radical. Ah, mas eu quero sim. Pô, se quisesse mesmo, eu acho que você estaria agindo diferente. Então começar a ser radicalmente honesto consigo mesmo. Tá? Porque se você começar toda hora for passar a mão na tua cabeça, vira zona. Você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum, isso só vai confirmar aquele fato que você que você pode estar se dizendo que é um fracasso, você está só confirmando isso. Então, por exemplo, caiu na próxima festinha lá, você, eu não resisti, eu caí em tentação, não sei o quê. Você caiu em tentação porque talvez você não queira tanto assim o seu objetivo. E não tem problema nenhum com você não querer o seu objetivo. Não tem problema nenhum. Se você quer ser acima do peso, vá ser acima do peso feliz comendo de tudo que você quer. Tá? Mas não adianta ficar nesse meio termo passando a mão pela cabeça. Então, a honestidade radical aqui é quando você começa a se confrontar com essas coisas. No momento que a tentação aparece na tua frente, se tivesse um chato ali, né, que seja quando... Aliás, é interessante, até essa semana uma cliente me disse que eu sou muito chato. E eu falei, ótimo, bom pra você. Porque se você for ser legal pra caramba, não, pode comer isso aqui só um pouquinho, não sei o que, o resultado vai embora. Isso é fato. Então, quando você começa a ser chato consigo mesmo, as coisas começam a acontecer. A próxima estratégia é já derivada da programação neurolinguística, é o chamado ensaio mental. Como é que funciona um ensaio mental? Por que isso funciona? Aliás, isso é utilizado inclusive, derivado da visualização, isso é utilizado inclusive por atletas de ponta. Então, por exemplo, um que sempre fez isso foi o Usain Bolt, que sempre antes das corridas de 100 metros rasos dele, de 200, essas coisas, ele visualiza lá como vai ser a corrida, como vai ser depois que ele vencer e coisa do tipo. E isso programa a mente dele para agir de uma certa forma durante o procedimento. Tá? A corrida em si. E aí você vai me perguntar, como é que isso pode funcionar na minha alimentação? Então, se você identificou uma coisa que te tenta, tá? Às vezes a tua reação é automática. Então, por exemplo, você vê um pedaço de pudim, quando você vê o pudim já está na tua boca. Tá? A pessoa te oferece um pudim, você já diz sim. Você nem tentou dizer não. Por quê? Isso é uma reação automática tua. Você vê um pudim, você quer comer. Ponto. Acabou. Então você vai fechar os seus olhinhos, tá? E vai rodar a cena na tua cabeça como se você fosse o diretor do filme. Você tá lá sentadinho, bonitinho, te oferecem o pedaço de pudim. Só que agora você vai reprogramar a tua reação, tá? Você vai dizer não. Ou então você vai sair correndo, ou então melhor ainda, a pessoa vai te oferecer o pudim e você, tô com vontade de malhar, você vai pra academia. Tá? Essa é uma reação um pouco extrema, mas um extremo que funciona. Então, sugiro que você faça isso pelo menos umas 3 vezes por dia, tá? Não vai te custar muita coisa. E o que vai acontecer? Se você fizer isso repetidamente, você vai começar a reagir dessa forma, você vai começar a se reprogramar para reagir dessa forma, porque a primeira coisa que vai vir na tua cabeça, quando você repete essas coisas, você está mudando as suas terminações nervosas, a ponto que quando a imagem do pudim aparecer na tua frente, a primeira coisa que vai vir na tua cabeça é a reação que você programou, não. E isso aumenta a sua chance de ter sucesso, de ter o resultado que você quer, ao contrário de você deixar o Deus dará e reagir de forma automática. Também ligado ao ensaio mental, que não deixa de ser um ensaio mental, mas é uma visualização diferente, tal, é uma técnica que eu já citei aqui anteriormente, que é a técnica da Nutella. Tá? Foi uma experiência que eu tive com a Nutella, de imaginar um pote de Nutella, que era uma coisa que eu não resistia, tal, e eu fechei os olhos e eu imaginei que eu estava abrindo o pote de Nutella e tinha uma gosma verde ali, e quando eu tirei a gosma verde começou a sair verme. E isso me fez passar 6 meses sem comer Nutella, peguei nojo. Então isso é baseado no fato que algumas pessoas têm experiências ruins com determinados alimentos e elas não conseguem comer esses alimentos, traumatizam. Então é uma forma de se você fizer repetidamente, esse é o segredo sempre, tá? De todas essas técnicas mentais, não adianta você fazer uma vez que não vai funcionar, tá? E você aos poucos aquilo vai impregnando em você e quando você vê, você está automaticamente não querendo comer aquele determinado alimento que te tenta. Então vamos lá para mais uma técnica para resistir às tentações, é o que eu chamo de resistência escalonada. O que é isso? Então muita gente acha que tem que resistir à tentação tudo de uma vez.
sabe? E aí essas pessoas acabam, digamos assim, sobrecarregando as próprias emoções e daqui a pouco estão chutando balde. Então é você se programar para resistir, por exemplo, vamos lá, o meu objetivo hoje é dizer não para pelo menos uma tentação. Só uma. Depois você pode comer. Ou então eu quero dizer não uma vez para aquele pudim. Vou usar sempre o exemplo do pudim aqui. Quero dizer não para aquele pudim. E aí você diz não pro pudim. Uma vez. Da próxima vez que oferecer o pudim, você come. E o segredo, que eu falo escalonado, é você ir aumentando isso. Então, por exemplo, no dia seguinte você vai, agora eu vou dizer não 2 vezes para as tentações. Eu vou dizer não para 2 tentações. Esse é o teu objetivo, porque você está dando pequenos passos. Isso reforça na tua mente que você é capaz. E aí daqui a pouco, quando você vê, se você fizer isso por 30 dias, nenhum dia na vida de uma pessoa vão aparecer 30 tentações. Daqui a pouco você está resistindo fácil, entendeu? De uma forma mais fácil. Tá? Então essa é um aprendizado escalonado que por pequenos passos você vai reafirmando que você consegue e aí você sai daquele ciclo de sou um fracasso, eu não resisto. Entendeu? Você sabe que você resiste porque você começou a resistir gradualmente e daqui a pouco você está uma máquina de resistência. A próxima estratégia para não cair em tentação é que essas tentações não apareçam na sua frente. Tá? E aí tem alguns derivados disso, tipo você evitar eventos sociais, tá? Que não é a melhor coisa do mundo, mas você garante que você não vai cair nas tentações naqueles eventos. E uma que eu recomendo sempre quando eu começo um processo de coaching com algum cliente é passar o rodo na sua despensa. Tá? Se tiver porcaria lá, coisa que não entra na dieta, você joga tudo num saco e joga fora. Se você tem algo contra jogar comida fora, você doa esse alimento, apesar do que, no meu entender, você está doando veneno, mas é outra história, isso aí é outro julgamento moral. Mas o que acontece? Isso cria o que eu chamo também de paradoxo da preguiça, que é o único momento que a preguiça se torna emagrecedora. Porque se a tua despensa está vazia, você vai precisar sair para comprar. E aí, por favor, sem disque pizza, tá? Por favor, você vai precisar sair para comprar. E se você tem preguiça de sair para comprar, nesse momento a preguiça se torna emagrecedora. Então criou o que eu chamo de paradoxo da preguiça. E quando a tentação não está ali, então você está olhando na tua despensa tal, e não tem nada que você queira comer, que você esteja tentado a comer, não tem um chocolate, não tem coisa do tipo, a chance de você comer é muito menor. Porque vai dar trabalho, você vai ter que sair da sua inércia para você e catar alguma comida. É mais fácil você, quer saber, dane-se, eu vou assistir televisão. Entendeu? É mais fácil você sair dali. A próxima estratégia está relacionada àquilo que eu falei anteriormente do teu cérebro não querer se sentir mal e você forçá-lo a se sentir mal para você não sentir fome, tá? E é o que eu chamo de papel da desgraça. Que diabo é esse papel da desgraça? Baseado nisso que o teu cérebro vai esquecer, que ele vai fazer você esquecer para você se sentir legal, tá? Todas as agruras, as desgraças que aconteceram contigo por você estar acima do peso, tá? Toda a sensação de fracasso, essas coisas. Isso nasceu de uma experiência que eu tive uma vez que eu estava correndo na rua, ainda obeso, e passou um Fusca, tá, com 2 gaiatos dentro. Um dos gaiatos botou a cabeça para fora e gritou para mim: "Corre, gordo!" A reação que eu tive naquele momento não foi ficar deprimido, não foi nada. Eu fiquei tão pé da vida que aquele desgraçado me chamou de gordo, que aliás ele tinha razão, eu era gordo, que eu corri 3 vezes mais rápido do que eu estava correndo. Bati meu recorde naquele dia, tá, de pé da vida que eu fiquei. E aí que me veio a cabeça, cara, se eu tivesse alguma coisa que me lembrasse desses problemas que eu tive, e eu quisesse fugir deles como o diabo foge da cruz, pô, eu estaria motivado todo santo dia. Prova disso, no dia seguinte eu fui lá correr, não tinha o cara, eu corri normal. Entendeu? Eu podia ter contratado ele para me xingar. Tá? Algumas pessoas não funcionam bem assim, mas muita gente funciona, inclusive muita gente decidiu emagrecer por causa daquele comentário da vizinha inconveniente. Nossa, ganhou peso, hein? E aí você decide emagrecer. Então funciona para você, tá? Deixa eu só deixar um aviso aqui, se por acaso você tem tendência depressiva, não use isso, tá? Mas como é que você vai fazer o papel da desgraça? Você vai pegar um papelzinho, simples, papel e caneta, e vai anotar tudo de ruim que te aconteceu por você estar acima do peso. Comentáriozinho de vizinha, colega te fazendo piadinha, ou no meu caso, o maluco me chamando de gordo ali, e você vai ler aquilo todo santo dia. Tá? Sua leitura é de cabeceira. Porque naquele momento vai te bater uma raiva tão grande que a próxima comida que você vê, você vai passar. Você vai deixar de lado. Tá? Só motivado pela dor. Para você fugir daquela dor. Então existem 2 tipos de motivação. Motivação pela busca pelo prazer, que é o que acaba fazendo você comer.
tá? Mas busca pelo prazer também pode fazer você buscar um corpo melhor ou a sensação de ter praticado atividade física, que quem pratica sabe como é, que é excelente quando você termina de fazer, aquela sensação é maravilhosa. As endorfinas que estão correndo no teu corpo. E motivação, fuga da dor. É por isso que você não chega atrasado no teu trabalho, você tem medo de ser demitido. Tá? Isso é motivação pela fuga da dor. Então é uma forma de você usar a motivação de fuga da dor para resistir às tentações. Uma outra forma de resistir às tentações também, próxima tática, é a chamada promessa pública. Que diabo é isso? Você vai precisar de algumas pessoas de confiança, e quanto mais pessoas de confiança você tiver, que você prometer isso, melhor. Então o exemplo que eu dou é você ir a uma festa, tá, com acompanhado da pessoa A, para quem você prometeu que jamais iria comer bolo novamente, e da pessoa B, e aliás, na situação B você vai sozinho à festa. E aí no buffet da festa tem lá a mesa de bolo e tá lá o bolo que você ama. Na situação B que você tá sozinha, vai ser muito fácil o teu cérebro, que só quer que você sinta bem, aliás, o cérebro é uma máquina de sabotagem. Ah, só hoje, só um pedacinho, não vai fazer mal. E aí você ligou o F, tá? Eu ia dizer F, mas eu vou dizer dane-se. Você ligou o dane-se e você vai lá e come. E depois o cérebro vai dar um jeito de fazer você esquecer daquilo, aliviar sua consciência, porque ele só quer que você seja feliz, mesmo que seja obeso. Enquanto que na situação A, você prometeu para a pessoa lá que você não ia comer mais bolo. Isso vai criar um negócio chamado dissonância cognitiva. Que diabo é isso? Se você, por acaso, você for lá na mesa e pegar o bolo, a pessoa que estava contigo vai te olhar torto. Porra, que raio de pessoa você é? Você não tem palavra, não? E aí a chance de você não comer o bolo porque você está comprometido com aquela pessoa é melhor. E aí o que acontece? Quanto mais gente você tiver comprometido, melhor ainda. Tá? Então, promessa pública é uma coisa que funciona justamente por um negócio chamado pressão social. Você não quer se sentir um idiota na frente de das outras pessoas. Uma outra tática aqui que é subestimada, mas que pode dar resultado, tá? Porque vai criar um espaço de tempo entre o ato de ver a tentação e o ato de comer, se comer, é você aceitar o que foi lhe oferecido, mas você guardar para depois. Porque nesse tempo se você aceitar e você comer imediatamente, acabou, já era, você comeu. Mas se você guardar para depois, pode ser que você esqueça, ou pode ser que depois você não esteja com vontade. Então, por exemplo, quando alguém te oferece uma bisnaguinha, um pão, se você deixar esse pão embrulhado ao invés de comer o pão na hora, você deixa esse pão embrulhado para o dia seguinte, ou então, melhor ainda, vou dar um exemplo aqui, o pão de queijo. Porque comer pão de queijo frio amanhecido não é das melhores coisas do mundo. Então, por exemplo, se alguém te oferecer um pão de queijo quentinho, e você, beleza, vou comer depois, você embrulha e guarda, se por um acaso você lembrar, já te dá uma chance pro teu humor mudar ou coisa do tipo, ou até para você comer uma outra refeição que te satisfaça e você não sinta fome, e aí o pão de queijo vai amanhecendo, vai envelhecendo, vai ficando mais frio. E talvez você vendo o pão de queijo frio, você não queira comer mais esse pão de queijo. E aí é uma forma que você, através do adiamento, você deixou de exercer uma coisa que vai te prejudicar. Tá? Então essa é uma estratégia meio subestimada, mas que pode dar resultado sim. Tá? Então o meu intento aqui é dar um arsenal, e aí você pega qual é a melhor tática para você, tá? Para você aplicar no seu cotidiano. E por fim, a última tática, que é o que eu faço que eu procuro fazer no meu programa de coaching, é você aguentar uma dieta low carb por pelo menos 10 dias sem falhas. Tá? Justamente porque a maioria das tentações estão ligadas ao vício, especialmente o vício em açúcar e carboidratos. Tá? E no começo é sofrido sim. Tá? Os primeiros 10 dias da dieta low carb são sofridos. E às vezes eu até engano, entre aspas, o cliente dizendo, olha, depois desses 10 dias a gente vê, tá? Se você ainda tiver vontade, de repente a gente libera alguma coisa para você comer. Só que aí acontece uma mágica. No 5º dia a pessoa tá querendo me matar. Tá querendo me matar porque tá dizendo que eu sou chato, que eu sou muito restrito, etc, que tá morrendo de vontade. Só que aí começa a acontecer a mágica do 6º, 7º dia. E doutor, não tô mais afim de comer doce, não. Não sei o que aconteceu, não sinto mais vontade.
sabe? E aí facilita muito. Por quê? Porque o teu organismo está conseguindo desintoxicar. E essa desintoxicação normalmente não dura mais do que 10 dias, quando você segue a dieta low carb de uma forma estrita. Então, se você tiver um período aí que você não vai ter uma festa nem nada, tenta entrar numa dieta de uma cetogênica low carb durante 10 dias. E aí depois você me conta como é que está a sua resistência às tentações. Certo, então, pessoal, então deixei aí um arsenal de táticas aí para você, para ajudar você nessa batalha contra essas tentações aí, tá? E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se você tem alguma dúvida que queira ver um vídeo publicado aqui a respeito, é só deixar aqui nos comentários, eventualmente eu trago. Aliás, você é que me abastece de dúvida aqui pra gente continuar tocando o canal. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching e consultoria, manda um e-mail para mim, vai aparecer aqui embaixo agora, consulta@começaemagrecer.com.br. Eu te passo todas as informações que você precisar, valores e etc. E eu vejo você no próximo vídeo.